Por um acaso você se lembra de George o Curioso? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um desenho super amado que atravessou uma vida de toda uma geração. Ou melhor dizendo, gerações, já que o que nós vimos na verdade era uma etapa de muitos acontecimentos que esse macaquinho passou. Essa é verdadeiramente uma história que teve ligação direta com um tempo bastante turbulento e cruel da humanidade, mas que enfrentou tudo isso e se mantém de pé até hoje, encantando crianças e adultos. Então fica aí que é isso que vamos ver nesse vídeo da TV 2002, depois que você se inscrever para não perder nenhum vídeo todo sábado e toda quarta às 18 horas. Ah, e não se esqueça de deixar o like para poder chegar a muito mais gente. Se inscreveu? Bora pro vídeo. Tem mais macacadas do George o Curioso. Oi, estamos de volta para mais um vídeo nostálgico aqui na TV 2002 e vamos relembrar uma criação bem especial e marcante. Esse macaquinho fez a alegria de muita gente por aí, né? Eu sou um desses casos. Eu me lembro que numa casa ali que eu morava, no fim da rua existia assim uma locadora. Pra você que não sabe o que é uma locadora, é um lugar onde se alugava DVDs ou VHS, dependendo da época. Era bem comum nos anos 90, mas ainda existia alguns ali nos anos 2000. Mas enfim, eu lembro que eu me apaixonei 100% por George o Curioso ali. Em meio a tantos DVDs, eu só queria esse porque era o que me chamava mais atenção. Eu tinha o quê? Uns 4, 5 anos e nessa época lá em casa não tinha TV fechada, então eu assistia muito DVD. E eu só me lembro que meu pai tinha que ir lá toda semana para poder renovar aquele mesmo DVD, porque eu amava ficar com aquela embalagem dentro de casa mesmo sem assistir. Mas acabou que depois eu tive TV fechada, que antes era algo que eu só tinha acesso assim na casa dos meus avós, aí eu descobri que George o Curioso passava no Discovery Kids. E bom, a locadora um dia fechou e eu não tenho ideia o que foi que aconteceu com os DVDs. Era meu sonho comprar todos os DVDs que tinha lá, mas hoje em dia é algo meio impossível. Bom, no Brasil, como eu falei, a série passou no Discovery Kids e na Record, e já em Portugal a série passou na TVI e na famosa SIC. Mas e aí, você lembra de George o Curioso? Quando é curioso, como Jorge Curioso. Ok, hoje nós vamos falar da série animada que nós assistíamos, mas George o Curioso é bem mais do que isso. Ele tem todo um marco por trás e o desenho em si é uma adaptação de uma série de livros famosas lá de trás. As pessoas por trás desse personagem tão popular é a Margaret Ray e o Hans Ray. Dois seres que além de terem muitas coisas em comum, já tinham seus caminhos traçados pelo destino. De um lado nós temos o Hans, um escritor e ilustrador que nasceu no ano de 1898 em Hamburgo, na Alemanha. Já do outro nós temos a Margaret, que também é escritora e ilustradora, que nasceu em 1906 também em Hamburgo, na Alemanha. Os dois se viram pela primeira vez na festa da irmã da Margaret e nessa época ela era assim bem novinha e depois dali eles nunca mais se encontraram naquela região. E aí a Marg seguiu sua vida. Movida pelos seus gostos, ela foi estudar arte na Universidade de Munique e logo depois disso ela começou a trabalhar ali com publicidade. Porém, pouquíssimo tempo depois começou uma das eras mais sombrias do mundo. A perseguição contra as minorias eram extremamente preocupantes e ela era judia. Então, buscando segurança, ela foge da Alemanha nazista em 1935. E onde ela vai parar? Aqui no Brasil, sim! E aqui ela encontrou ali por acaso o Hans, que antes de tudo isso ele veio pra cá junto com sua família para poder abrir um negócio. A família dele tinha um negócio ali de vender umas banheiras, porém quando eles se reencontraram, a Margaret viu todo um potencial nele e fez ele sair desse negócio da família e seguir trabalhando ali em alguns projetos junto com ela. E o destino, que não é besta nem nada, fez eles se apaixonarem e no mesmo ano em que eles se conheceram, realmente eles se casaram. A lua de mel aconteceu em Paris, e assim foi amor à primeira vista pela cidade, já que a partir dali eles começaram a morar logo lá. E todo o surgimento do personagem da nossa infância acontece bem aqui em Paris. Curioso, Jorge Curioso. Ok, eles se mudaram pra lá e começaram a se concentrar em vários projetos. E aí o Hans decidiu publicar o seu primeiro livro infantil. Era um livro ilustrado com histórias curtas centradas em uma girafa. Mas acontece que um editor francês ali estava olhando no jornal as coisas e viu esse trabalho e ficou super impressionado. Então ele pediu para o Hans expandir toda a história e queria ter um relançamento desse livro infantil. E aí surgiu o primeiro livro oficial dele chamado Half and the Nine Monkeys, ou Half e os 9 Macacos. Era a primeira aparição do George Curious, que mais tarde se tornaria popular em vários outros países da Europa quando eles foram ali exportando o livro.
Essa aceitação do George levantou o ânimo dos dois, que logo pensaram ali em criar algo só pra ele. Nessa época foi muito trabalho, eles estavam focados 100% nesse livro que iria apresentar o George ao mundo. Mas a felicidade do pobre dura pouco, né? A tropa da pior pessoa do século passado estava para invadir Paris. E eles já sabiam que não iria dar nada bom para eles, já que eles eram judeus e alemãos. A fuga aconteceu horas antes do exército entrar na cidade. Os dois simplesmente pegaram bicicletas, colocaram algumas coisas ali e ficaram 4 dias pedalando. Chegando em Lisboa, eles vieram para o Brasil de novo e pouco tempo depois foram morar nos Estados Unidos. Lá, eles finalmente lançaram o primeiro livro do George o Curioso depois de muito, que viria a ter mais de 6 continuações mais pra frente. Os livros venderam mais de 25 milhões de cópias e foram traduzidos para vários idiomas como japonês, francês, português, sueco, alemão, chinês, dinamarquês e norueguês. Foi realmente um impacto na literatura infantil. Bom, o desenho que nós vimos ali no começo dos anos 2000, na verdade não era o primeiro que foi feito. Lá no início dos anos 80, um produtor abordou assim a Margaret e perguntou se ela não estava interessada em levar o George do livro para a TV. Ela concordou, ficou super feliz e assim foi produzida uma série de episódios curtos que foram lá no Nickelodeon e depois passou no Disney Channel. A própria Margaret escreveu junto com esse produtor ali que abordou ela mais de 100 episódios só para essa série. Mas só que depois essa empresa que estava produzindo a série começou a vender ali algumas fitas VHS ilegais e teve toda uma treta nos tribunais nos anos 90 e claro que a Margaret ganhou. Bom, a série que nós conhecemos só foi lançada no ano de 2006. Infelizmente nessa época tanto a Margaret quanto o Hans já tinham morrido. O Hans morreu ali em 1977 com 78 anos e a Margaret em 1996 com 90 anos de idade. E para poder continuar esse legado, a Universal Pictures resolveu criar ali um filme animado do George e colocar no cinema. O filme foi um verdadeiro sucesso e arrecadou mais de 70 milhões de dólares em todo o mundo. E junto com esse lançamento foi anunciada uma produção de uma nova série feita pela PBS Kids. A série estreou em 4 de setembro de 2006 e era a continuação do filme que estava lá nos cinemas. Nele, o George mora em um prédio de apartamentos com o Homem do Chapéu Amarelo, que foi um personagem criado ali para dar liberdade às aventuras dele. No desenho, nós vemos o macaco refletindo as experiências de crianças que vivem em um ambiente urbano e também em um ambiente de fazendas. Testando como era saltar nos vários móveis da sala. A série teve 10 temporadas entre 2006 e 2015, quando o último episódio foi ao ar originalmente. Mas, após um hiato de 3 anos, em 2018 foi anunciado um revival do desenho no canal Family Junior. E pra você que não sabe, o desenho já está na sua 13ª temporada, que foi lançada agora no final do ano passado, em dezembro. Versão brasileira, Delarte Rio. É um macaco! A série que é ganhadora do Emmy Awards continua firme e forte e tem seus novos episódios sendo transmitidos aqui no Brasil no Discovery Kids. Gente, que nostalgia! Eu tô super animado pra ver qual é a programação que tá passando ali no Discovery Kids. O que será que tá passando? Don't be afraid, just keep your head together and don't look down! Mas e aí, você já assistiu e gostava de George o Curioso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, eu já peço que você já deixe o like para poder chegar a muito mais gente. E é importante que você compartilhe ali com aquele amigo que vai amar o assunto para poder ajudar muito no meu trabalho. Ah, e já deixa aqui embaixo a sugestão que você tem pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, inscreva-se para não perder nada aqui na TV 2002 e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!